Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Dessa vez falando um pouquinho sobre frações. Vamos já descobrir o que seria isso. Conceito de frações. Vale dizer que a maioria dos livros de matemática eles não apresentam assim para a gente um conceito bem, bem formulado. Na realidade, ele tem uma noção, né, que seria uma fração, seria uma divisão, né? Então, essa aula de hoje nós vamos falar tanto de fração, quanto de divisão, quanto de números decimais, certo? Porque no final todos eles são a mesma coisa, é uma forma diferente de escrever uma divisão ou até mesmo uma porcentagem. Frações, onde usamos? Né? Bom, existem vários modelos ao nosso redor, né, onde nós vivemos, que às vezes pela falta do conhecimento sobre fração, faz com que a gente deixe de perceber e passe batido, né, passe em branco ali aquela noção, porque o nosso conhecimento sobre o conteúdo às vezes é falho. Tá? Então eu vou citar alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, para que você possa ir se acostumando e ao final da aula eu espero que vocês tenham compreendido e comecem a perceber as frações no nosso dia a dia. Tá? O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é sobre a receitas caseira, né? Pode ser uma receita de bolo, uma receita de como fazer um prato típico, digamos assim. Né? Cada ingrediente daquele, né, na nossa receita, por exemplo, aqui, que é uma receita de bolo de milho. Né? Então você tem uma xícara de chá de leite. Essa xícara de chá, ela está representando um pedacinho do nosso bolo quando nós terminarmos de juntar, né, de levar ao forno e ele assar. No final nós vamos ter o todo, né, que é esse todo nós vamos chamar de inteiro, né? Nós vamos ter um bolo inteiro. Então, se eu disser para vocês também que nessa receita tem meia xícara de chá de óleo de milho, né? Essa meia xícara também está representando uma fração. Mas daí já dá para perceber, né, que se juntar todos esses ingredientes, todos esses pequenos pedacinhos, né, nós vamos ao final ter um todo. Tá? Outro exemplo que eu posso falar para vocês é as nossas moedas, né, que também são pedaços, né, são uma divisão. No caso, o nosso dinheiro, ele é, ele é medido em reais, né? Então eu tenho R$ 1. Se eu dividir em vários pedacinhos, esses vários pedacinhos que foram divididos são os nossos centavos. Então, quando eu falo 5 centavos, eu tenho uma divisão, certo, do nosso R$ 1 em pedacinhos de 5 centavos. Esses 5 centavos representam a nossa fração. Os 10 centavos já é outra divisão, né? 25 centavos, 50 centavos e assim por diante. Né? Outro lugar que nós podemos falar são as medidas de peso e de comprimento. Né? No peso nós podemos dizer, eu tenho 500 gramas, né? Essas 500 gramas, ela faz parte de uma representação de fração, né? No caso é a metade, né? Eu dividi 1 quilo, que é o nosso inteiro, na metade, em 500 gramas, certo? O comprimento é da mesma forma. A nossa medida inteira é 1 metro. Se eu pegar e dizer que algo tem 70 centímetros, né, esses 70 centímetros é uma representação de fração do nosso inteiro, que no caso seria 1 metro. Né? E um dos lugares mais importantes, tá, que nós utilizamos as frações no dia a dia é o nosso tempo. Né? Então, imagine assim, você tem um planeta que ela gira em torno do eixo e esse giro, quando forma um giro completo, né, você vai ter um dia. Né?
Esse dia, se você dividir em duas partes, nós vamos ter manhã e noite, certo? E essa manhã e noite, se você dividir novamente, nós vamos ter as horas, né? E essas divisões de horas são frações do nosso dia, certo? Só o fato de dividir em manhã e noite, nós já dividimos o dia em duas partes iguais, né? Uma parte clara e uma parte que vai ficar escura. E isso também é noção de fração. Então, o tempo ele é dividido em várias frações, né? Os minutos, segundos, são divisões de frações. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que frações, na realidade, pelo contexto geral, vão ser as nossas divisões. Números racionais na forma de fração, né? Então, o que é que tem a ver números racionais com fração? Para a gente entender isso, nós vamos dizer que fração é o mesmo que uma divisão, tá? Em pedaços menores de um todo inteiro. Então, se você tem um pedaço que está inteiro, digamos assim, você tem algo que está inteiro, e dividir esse inteiro em vários pedacinhos menores, tá? Cada pedacinho desse é uma fração desse todo, né? Ele é um fragmento do inteiro, tá? Então, esses fragmentos, essas frações, né, esses pedacinhos menores, é conhecido como número racional. Então, toda fração ele é um número racional. Tá? Para a gente entender isso aqui, né, o que nós estamos falando, nós vamos pegar um exemplo aqui bem fácil, bem prático. Tá? Digamos que eu tenho aqui um queijo e ele está inteiro. Se eu dividir esse queijo em quatro partes iguais, né, eu vou ter uma divisão, né, em quatro partes, lógico. E cada parte dessa, né, eu vou chamar de um quarto, tá ok? Bom, note que a peça, né, ela foi dividida em quatro partes iguais, tá? Como eu falei, eu tenho aqui cada pedacinho, eu vou chamar de um quarto dessa peça. Se eu juntar todas as peças de volta e unir, eu vou ter um todo, um inteiro, né? Leitura de fração. Como nós vamos fazer para ler a fração? Primeiramente, eu tenho que entender o que significa cada pedacinho, né, desta escritura, né? 1 sobre 4. Muita gente fala assim, porém não é o correto, mas também não está totalmente errado, né? Porque o número 1 ele está acima do número 4. Mas o que representa dentro da fração esse 1 sobre 4? Tá? Este 1, né, o número que está em cima, melhor dizer, ele é conhecido como numerador. É ele que vai representar para a gente a quantidade, né, de partes que nós pegamos do nosso inteiro. Tá? E a parte de baixo ela é conhecida como denominador, né, que é a quantidade que nós pegamos do nosso inteiro e dividimos. Nesse caso, nós tínhamos um queijo inteiro, né, e foi dividido em quatro partes. E este número 1, ele está dizendo que eu tomei para mim, né, um pedaço dessas quatro partes. Tá? Lembrando que este símbolo ele também representa a nossa divisão. Tá? Então, toda vez que você vê fração, você está falando de divisão. 1 sobre 4 ou 1 dividido por 4. Em forma de fração, nós vamos aprender logo mais como se lê realmente, tá? Então vamos lembrar. A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador. Para a gente fazer a leitura, né, de uma fração, nós devemos primeiro ler
o numerador, ou seja, nós vamos ler a parte de cima. E em seguida nós vamos ler o denominador, que vai receber nomes especiais. Tá? Então eu tenho aqui duas tabelinhas para vocês, tá? Que vai ensinar a gente a ler este número. Para ser mais direto, quando nós vamos ler uma fração, a parte de cima nós vamos ler da seguinte forma. Nós vamos ler ela, o valor real. Se for o número 1, nós vamos ler 1. Se for 2, nós vamos ler 2. Se for o número 3, nós vamos ler 3, como se lê normalmente. Tá? Por isso que ele é chamado de numerador. Então, ao ler o numerador, nós vamos ler o valor do número. Se for o número 7, então vamos ler 7. Agora, o denominador, né, que é a parte de baixo, ele recebe um nome especial para cada fração. Né? Então, deixa eu ampliar aqui para você. Eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo, certo? E quando o nosso denominador, ou seja, a parte de baixo, for o número 2, certo? Nós vamos ler ele da seguinte forma. Observe aqui o nosso primeiro exemplo, é 1 sobre 2, né? Mas na hora de ler como fração, nós devemos ler 1 meio ou metade. Por quê? Porque nós vamos ter algo que está inteiro que foi dividido em duas partes iguais. Então, nós estamos dividindo exatamente ao meio, certo? Então, se eu tenho 1 sobre 2, na hora de ler, eu vou ler metade ou 1 meio. Vamos aqui ver o outro exemplo. Tá? Se o nosso denominador for o número 3, então nós vamos ter aqui no nosso exemplo 2 sobre 3, certo? Mas para ler em forma de fração, nós vamos ler 2 terços. Observe que o numerador, né, que é o número que está em cima, eu estou lendo da forma normal. É o número 2, eu leio 2 e acrescento o terço, né, que representa a parte de baixo, que no caso o denominador é o número 3, é o terço, né? Então, ficaria 2 terços. Então, percebam que para cada denominador eu tenho um nome diferente. Né? Se você quiser dar uma pausa no vídeo agora e ler cada um, para ficar mais fácil de entender, eu aconselho que você dê uma pausa, leia e depois tire da pausa. Tá? Enquanto isso, vamos ver agora a nossa segunda tabela. Tá? Você viu a outra tabela, né? Já leu ela todinha. Então, vamos continuar aqui com a nossa segunda tabela. Na nossa segunda tabela, nós estamos falando dos denominadores que são múltiplos de 10. O que seria isso? Seriam os números 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Também os números 100, 200, 300 e assim por diante. E também os números 1000, 2000, 3000, 4000 e assim por diante. Né? Todos os múltiplos de 10. Tá? Então, se eu tenho no meu denominador o número 10, né, na hora de ler a minha fração, eu vou ter 1 décimo, certo? Se fosse 20, seria 1 vigésimo. Tá? No nosso próximo passo, se o denominador for 100, nós vamos ter, né, aqui a nossa fração, nós vamos ter 21 centésimo. Se acaso for 1000, nós vamos ter milésimo. Nesse nosso caso aqui, nós temos 5 milésimo. Tá ok? Existem frações também, tá? Que no caso aqui, o número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nós vamos ter que ler ele de uma forma um pouco diferente. Tá? Como assim?
No caso, o denominador com o número 11, nós vamos ler a parte de cima normalmente, 30, e a parte de baixo, que é 11, nós vamos falar 11 e acrescentar a palavra avos. Isso só acontece, tá, com os números a partir do 11 em diante. Tá? Então, no número 12, eu vou ter, no nosso exemplo aqui, eu tenho 7, aí 12 avos. Se for 13 no denominador, nós vamos ter aqui no nosso exemplo, tá? 30, 13 avos. Então não é difícil, certo? Se for 14, nós vamos ter 14 avos. Lembre-se, o denominador é a parte de baixo. Se algum desses números aparecer na parte de baixo, nós vamos ter nomes específicos. Frações que representam inteiros, né? Ou mais de um inteiro. Então, o que seria isso? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Em uma determinada receita de torta, devemos usar um inteiro e 1/4 de manteiga. Esse 1 que aparece na frente, né, ele está representando aqui no nosso desenho, tá, como uma parte inteira, né? Eu tenho 2 tabletes de manteiga, tá? No primeiro, que representa um número 1, ele está indicando que eu tenho um tablete inteiro, ou seja, esse tablete inteiro eu vou ter que jogar na minha receita de bolo. E também vou ter que incrementar mais 1/4 de uma outra tablete de manteiga, né? Então eu vou ter 2 inteiros, um desses inteiros eu vou colocar normalmente na minha receita e da outra eu vou ter que tirar apenas um pedacinho, né? No caso, eu vou ter que dividir em 4 partes e pegar apenas um pedacinho, né? Na hora de ler, então eu tenho que ler um inteiro mais 1/4 de manteiga. Bom, pessoal, essa foi a nossa aulinha, né? Foi bem curtinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.